E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o segundo vídeo que eu vou falar sobre a Loteca 1169 com os meus palpites. Tem o primeiro vídeo aí com 5 duplos e muitas informações. E nesse segundo vídeo aqui eu trago mais informações, só que a diferença é que eu vou com 3 duplos, que é o que eu costumo jogar normalmente. Tomar muito cuidado nessa grade aqui, como eu disse no primeiro vídeo. Tem times aqui que vão jogar Copa do Brasil, pré-Libertadores e tem Recopa. Se você ainda não conhecia o canal e gosta das informações que são deixadas aqui, peço que se inscreva aí no canal para dar aquele apoio, curta, compartilhe e deixa aí seu comentário. Lá na aba post eu deixei algumas enquetes sobre partidas, dessa grade 1169. Tem Português e Corinthians, Flamengo e Vasco, Sport e Náutico, e eu vou colocar outras partidas aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre esses confrontos. E a última informação, tem o nosso Pix aí na tela, caso você queira dar uma ajuda para o canal, é pix@lotecalogia.com.br. Mas curtindo, comentando, se inscrevendo no canal ajuda e muito aí para o crescimento da nossa comunidade. Agora, sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Palmeiras e São Paulo, clássico. Palmeiras precisa muito vencer essa partida porque tá complicada a situação dele no grupo e o São Paulo já tá com mais tranquilidade, O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 39 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 21 vezes, houve 10 empates e o São Paulo ganhou 8 vezes. A diferença de gols enorme aí a favor do Palmeiras, 67 a 30. No geral, nos últimos 77 jogos, o Palmeiras ganhou 27, houve 25 empates e o São Paulo ganhou 25. A diferença de gols também é a favor do Palmeiras, 94 a 75. Os números de aposta para esse confronto aqui, 1,85 para o Palmeiras, 3,50 para o empate, 4,50 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 52% para o Palmeiras, 27% para o empate, 21% para o São Paulo. Bom, como eu disse, para o Palmeiras é um jogo que vale muito. Para o São Paulo também, que é garantir o primeiro lugar do grupo, mas o São Paulo praticamente já está classificado. Vai jogar um pouco mais leve essa partida. Os próximos jogos aí das duas equipes é pelo Paulista, não é por Copa do Brasil ou Libertadores, E lá no primeiro vídeo tem todas essas informações, dos próximos jogos, dos 14 confrontos, Sempre bom saber quem vai ter partidas importantes ou não, depois dos jogos do final de semana. E para essa partida aqui, o São Paulo sempre tem muita dificuldade de jogar contra o Palmeiras na casa deles, E por esse motivo eu tô indo seco aqui no Palmeiras, tô acompanhando os números e tô acreditando aí que o Palmeiras vai levar bem mais a sério nessa partida aí do que o São Paulo, Mas aqui, se você tem condições de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 2, Paraná e Curitiba. Outra coisa que eu esqueci de falar é que o jogo 3 aqui foi modificado. Antes era Sampaio Corrêa e Imperatriz, agora é Atlético Goianiense e Anápolis. Já já a gente chega nesse jogo. Voltando aqui pro jogo do Paraná e Curitiba, que eu trago de informação, que nos últimos 8 anos foram 9 jogos. O Paraná venceu 3 vezes, impressionantemente não teve empate entre eles, e são 6 vitórias aí para o Curitiba. O último confronto foi só em 2022, vitória do Curitiba fora de casa por 2 a 1. Em 21 foi vitória do Curitiba de novo por 5 a 0. Em 2020, vitória do Curitiba por 2 a 1. Os números de aposta aqui para essa partida eu não vou ter no momento e a porcentagem também não. O Paraná não está muito bem classificado aí no Campeonato Paranaense. O Curitiba vem fazendo uma boa campanha e, olhando o histórico aqui e os números do primeiro vídeo, mesmo o Curitiba jogando fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Curitiba. Jogo 3, Atlético Goianiense e Anápolis, Parece um jogo tranquilo, mas é um jogo bem difícil esse aqui, Bem escolhido aí pelo estagiário da Loterias. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 8 anos, são 10 jogos entre eles, o Atlético Goianiense ganhou 7 vezes, houve 2 empates e 1 vitória para o Anápolis. O último confronto foi em fevereiro de 2024, o Atlético Goianiense em casa venceu por 2 a 1. Em janeiro de 2023 foi o Anápolis que ganhou fora de casa por 2 a 1. Em abril de 2021, o Atlético Goianiense venceu fora de casa por 3 a 0. Todos os jogos aqui pelo Campeonato Goiano. As odds desse confronto aqui, no momento eu não vou ter, e a porcentagem também não. Bom, mas buscando informações aí sobre essas duas equipes, O Anápolis aí é o time que está liderando o Campeonato Goiano, vem fazendo uma boa campanha. O Atlético Goianiense ele tá na 3ª posição, atrás do Vila Nova. E no Campeonato Goianiense são duas equipes bem ofensivas, Estão considerando uma partida muito equilibrada, mesmo o Atlético Goianiense jogando em casa. E para essa partida aqui eu vou usar o meu primeiro duplo, Eu tô indo de Atlético Goianiense e Anápolis.
mesmo ali no histórico tendo poucas vitórias do Anápolis, mas esse ano de 2025 vem fazendo uma excelente campanha. Jogo 4, Londrina e Atlético Paranaense. Nos últimos 8 anos foram 14 jogos entre eles, 4 vitórias para o Londrina, 3 empates e 7 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi em março de 2024 pelo Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 6-0. Em março de 2024, o Londrina venceu por 1-0 em casa e em fevereiro de 2024 o Atlético Paranaense fora de casa venceu por 2-1. As odds dessa partida aqui, 2,95 para o Londrina, 3,15 para o empate, 2,40 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 32% para o Londrina, 30% para o empate, 38% para o Atlético Paranaense. Como eu disse, né, no começo do vídeo, tem que ficar de olho nas próximas partidas. No primeiro vídeo lá tá falando, para essa partida aqui do Atlético Paranaense, o próximo jogo dele será pela Copa do Brasil, só que vai ser daqui a 10 dias. Então eu tô acreditando que mesmo contra o Londrina nesse jogo aqui, vai vir com o time titular. Os dois times estão bem posicionados, né? No Campeonato Paranaense aí, praticamente é uma briga direta aí pela primeira posição. Os números aqui estão muito parecidos. Sinceramente é um jogo para triplo, mas aqui eu vou usar um dos meus duplos também. Eu tô indo de Londrina, que tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense, e empate entre eles. Jogo 5, Ponte Preta e Botafogo. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, a Ponte jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Botafogo só ganhou uma vez. A diferença de gols 11-4 a favor da Ponte. No geral são 26 jogos entre eles, a Ponte ganhou 12 vezes, houve 8 empates e o Botafogo ganhou 6 vezes. A diferença de gols também é a favor da Ponte, 29-21. A Ponte Preta jogou 5 jogos seguidos em casa, sem ganhar. Bom, essa informação aqui ela não tá correta, né? Porque em um dos seus últimos jogos aí jogou contra o Guarani, se eu não me engano foi em casa e venceu, né? Os números de aposta para essa partida, 1,88 para a Ponte Preta, 3,30 para o empate, 4,10 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 49% para a Ponte Preta, 28% para o empate, 23% para o Botafogo. Bom, para essa partida aqui, eu tô indo seco na Ponte Preta, porque ela ainda tá brigando por classificação no grupo, tá muito bem posicionado num grupo que é muito difícil, e tô acreditando que contra o Botafogo jogando em casa não vai querer deixar escapar esses pontos, né? Os números aqui também tá dando mais vantagem para a Ponte Preta e o Botafogo não tá fazendo uma bela de uma campanha, né? Então, para essa partida aqui, Ponte Preta fazendo uma melhor campanha, eu tô indo seco nela. Jogo 6, Ipiranga e Grêmio, que eu trago aqui de informação para essa partida. O resultado mais comum quando o Ipiranga joga em casa é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Ipiranga jogando em casa ganhou uma vez, houve 4 empates e o Grêmio ganhou 7 vezes, hein? Então o Grêmio tem mais vantagem aí na casa do Ipiranga. A diferença de gols 16-9 a favor do Grêmio. No geral são 20 jogos entre eles, o Ipiranga ganhou uma vez, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 13 vezes. Diferença de gols também a favor do Grêmio, 35-13. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para esse confronto, 4,65 para o Ipiranga, 3,45 para o empate, 1,78 para o Grêmio. A porcentagem da partida, 20% para o Ipiranga, 27% para o empate, 53% aí para o Grêmio. Aqui o problema é que tá dando conflito, né? Os números e o histórico, muita vantagem para o Grêmio, mesmo o Grêmio jogando fora de casa. Só que o Grêmio, ele vai jogar a Copa do Brasil, o próximo jogo, né? Contra o São Raimundo. Então a dúvida é, será que vai vir com o time titular? Para essa partida aqui eu tô seguindo mais o histórico e os números aqui de aposta, eu tô indo seco no Grêmio. Mas se tiver alguma informação de que o Grêmio vai vir com um time misto, eu também colocaria um duplo no empate entre eles. Jogo 7, Sport e Náutico. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 12 empates e o Náutico só ganhou 3 vezes. A diferença de gols 52-28 a favor do Sport. No geral são 64 jogos entre eles, o Sport ganhou 26 vezes, houve 21 empates e o Náutico ganhou 17 vezes. Diferença de gols também a favor do Sport, 86-67.
A última vitória como visitante do Náutico foi em 2019. As odds para essa partida aqui, 1,50 para o Sport, 3,95 para o empate, 6,60 para o Náutico. Porcentagem do jogo, 62% para o Sport, 24% para o empate, 14% para o Náutico. A dúvida aqui é que os dois times têm compromissos, né? Um pela Copa do Nordeste e outro pela Copa do Brasil. Mas olhando esses números e o histórico do Sport em casa, né? Muita vantagem. Apesar de ser um clássico, tem que tomar muito cuidado. Mas para essa partida aqui eu tô indo seco no Sport e leva muita vantagem aí. E ainda tem esse tabu desde 2019 aí pro Náutico quebrar, né? Jogo 8, Flamengo e Vasco da Gama. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0. Isso quando o Flamengo joga em casa. 6 jogos terminaram com esse resultado. O resultado mais comum desse confronto, no geral, é o 1-1. 15 jogos terminaram com esse resultado. E nos últimos 32 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 10 empates e o Vasco ganhou 8 vezes. A diferença de gols 38-29 a favor do Flamengo. No geral, são 76 jogos entre eles. O Flamengo ganhou 33 vezes, houve 26 empates e o Vasco ganhou 17 vezes. A diferença de gols também a favor do Flamengo, 97-72. As odds para essa partida aqui, 1,50 para o Flamengo, 3,80 para o empate, 7,50 para o Vasco da Gama. A porcentagem do jogo, 63% para o Flamengo, 25% para o empate, 12% para o Vasco. Partida bem complicada para o Vasco, né? Flamengo conseguiu a vitória no meio de semana aí contra o Botafogo, deu uma confusão no final do jogo, teve briga, porrada. E o Vasco, se eu não me engano, ele empatou a partida dele, né? Tinha que ter vencido essa partida para ficar mais tranquilo aí na tabela de classificação. Poderia até vir com os reservas, né? Porque o próximo jogo aí do Vasco será pela Copa do Brasil. Só que não conseguiu garantir a vaga ainda no Campeonato Carioca, muitos times brigando, né? E agora fica aquela incógnita, né? Será que o Vasco vai vir com os titulares, né? O Flamengo, o próximo jogo é pelo Campeonato Carioca, então pode usar força máxima. Tem o mando de campo, né? E aqui os números estão muito alto para o Flamengo, né? Tô acreditando aí que o Vasco pode poupar alguns jogadores aí por causa do jogo da Copa do Brasil. Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Flamengo. Mas aqui, como a gente pode ver ali que é sempre placares apertados, geralmente, poderia se usar um duplo aqui, colocando um empate também entre eles. Mas eu tô indo seco no Flamengo. Jogo 9, Caxias e São José. Resultado mais comum desse confronto, quando o Caxias joga em casa, é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Caxias jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o São José só ganhou uma vez. Diferença de gols 20-9 a favor do Caxias. No geral, são 22 jogos entre eles, o Caxias ganhou 10 vezes, houve 9 empates e o São José só ganhou 3 vezes. Diferença de gols 33-23 também a favor do Caxias. O São José não ganhou em seus últimos 6 jogos. Os números de aposta para esse confronto, 1,42 para o Caxias, 4,0 para o empate, 7,80 para o São José. A porcentagem do jogo, 65% para o Caxias, 23% para o empate e 12% para o São José. Bom, essa partida aqui é muito difícil ir contra esses números e esse histórico. Eu tô indo seco no Caxias, mas para quem gosta de uma zebra, né? E quer ganhar sozinho aí na Loteca 1169, poderia ir de São José, mas pelos números aqui, pelo histórico, lembrando, né, que se você assistiu o primeiro vídeo, pode ver lá que os dois times têm confrontos pela Copa do Brasil depois dessa partida, né? Jogo 10, Portuguesa e Corinthians. Nos últimos 7 encontros, a Portuguesa jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Corinthians ganhou 2 vezes. A diferença de gols 9-7 a favor da Portuguesa. No geral, são 15 jogos entre eles, a Portuguesa ganhou 2 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 7 vezes. Aqui nesse caso, a diferença de gols já é a favor do Corinthians, 17-11. A Portuguesa tem costume de marcar seus gols geralmente entre os minutos 16 e 30, 27% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Já o Corinthians, 42% dos seus gols é marcado entre os minutos 61 e 75, né? A gente viu bem isso daí no último jogo, né? Que os gols foram nos acréscimos. Os números de aposta para esse confronto, 3,85 para a Portuguesa, 3,15 para o empate, 2,02 para o Corinthians. Porcentagem do jogo, 24% para a Portuguesa, 30% para o empate, 46% para o Corinthians. O Corinthians venceu muito bem o Santos agora no meio de semana. É um time muito forte. Se viesse com o time titular, eu ia seco no Corinthians, só que o Corinthians ele vai ter Libertadores, então é quase certeza que contra a Portuguesa, já classificada aí no Paulista, provavelmente em primeiro lugar ainda, vai colocar um time
bem reserva. E a Portuguesa, ela tá brigando por classificação no grupo dela, né? Tá bem posicionada ali. É um jogo que vale bastante pra Portuguesa. Jogo na casa, né? Com o mando da Portuguesa. Então, para esse palpite aqui, eu tô indo de Portuguesa e empate entre eles. Jogo 11, Boa Vista e Botafogo. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Boa Vista jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Botafogo ganhou 8 vezes. A diferença de gols 27-12 a favor do Botafogo. Nos últimos 22 encontros, no geral, Boa Vista ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 12 vezes. A diferença de gols também é a favor do Botafogo, 38-23. Aqui tá falando que o Botafogo tem uma sequência de 3 vitórias no Campeonato Carioca, só que em seu último jogo aí perdeu para o Flamengo, né, por 1-0. Os números de aposta para esse confronto: 4,33 para o Boa Vista, 3,50 para o empate, 1,80 para o Botafogo. A porcentagem do jogo: 22% aí para o Boa Vista, 27% para o empate, 51% para o Botafogo. Aqui, né, muita vantagem nos números para o Botafogo, só que tem um porém, né? O Botafogo vai ter um jogo pela Recopa, vai enfrentar o Racing, e o Boa Vista vai enfrentar o CSA pela Copa do Brasil. Então são duas equipes aí que podem vir, né, com times mistos até reserva. Então aqui a gente comparando os elencos, né, a gente sabe que o Botafogo tem um elenco melhor. Eu tô indo seco no Botafogo, acreditando aí que venha pelo menos com time misto, né, que não vai colocar o sub-20, né? Jogo 12, Barcelona da Bahia e Bahia. Nos últimos 8 anos foram 3 jogos entre eles, com uma vitória para o Barcelona, nenhum empate e 2 triunfos para o Bahia. O último jogo foi em janeiro de 2024 pelo Campeonato Baiano. O Bahia venceu por 2-0 em casa. Antes disso, em fevereiro de 2023, outro triunfo do Bahia, fora de casa por 2-1. Em fevereiro de 2022, na casa do Bahia, vitória do Barcelona por 1-0. Os números de aposta para essa partida aqui eu não vou ter, e a porcentagem também não. O Bahia, né, enfrentou o América aí do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste, fez um primeiro tempo espetacular, tava vencendo por 4-0, mas sinceramente poderia ser até mais. Só que tem um porém, né? O Bahia não vai vir, né, com o time titular contra o Barcelona, porque ele vai também jogar Libertadores. E tem outra coisa, né? O Barcelona é um time que ele vence muito pouco no Campeonato Baiano, porém ele empata muito. E esse time do Barcelona não tem nenhuma derrota ainda no campeonato, mas empate tem muito. Então, como o Bahia não vai vir com um time titular, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 13, Fluminense e Nova Iguaçu. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 6 vezes, não houve nenhum empate e o Nova Iguaçu só ganhou uma vez. A diferença de gols 14-5 a favor do Fluminense. No geral, são 12 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 10 vezes, houve um empate e o Nova Iguaçu só ganhou uma vez. A diferença de gols 25-8 a favor do Fluminense. A última vitória como visitante do Nova Iguaçu foi em 2017. Os números de aposta para esse confronto: 1,48 para o Fluminense, 4,0 para o empate, 7,50 para o Nova Iguaçu. Porcentagem do jogo: 64% para o Fluminense, 24% para o empate e 12% para o Nova Iguaçu. Duas equipes aí que estão brigando ainda por vagas no Campeonato Carioca. O que tá pesando aqui é esse histórico, né, a favor do Fluminense. Os números também muito pesado pro lado do Fluminense. E o Fluminense, né, para ele se classificar, ele vai ter que levar esses últimos jogos aqui como se fossem finais, né? Nova Iguaçu não será um time fácil de ser batido, mas tô acreditando aí que com a força da torcida, jogando em casa, o Fluminense vença essa partida. Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Fluminense. Jogo 14, Santos e Água Santa. Resultado mais comum entre eles é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Água Santa não venceu nenhuma vez. A diferença de gols 7-2 a favor do Santos. No geral, são 8 jogos entre eles. O Santos ganhou 6 vezes, houve um empate e o Água Santa ganhou um jogo. Diferença de gols 12-7 a favor do Santos. O Santos marca 40% dos seus gols entre os minutos aí 31 e 45. As odds para esse confronto aqui: 1,33 para o Santos, 5,10 para o empate e 9,75 para o Água Santa. A porcentagem do jogo: 72% para o Santos, 19% para o empate e 9% para o Água Santa. Santos também, né, outra equipe grande aí do Campeonato Paulista que está com dificuldades para se classificar para a próxima fase. Perdeu, né, para o Corinthians agora no meio de semana. Não jogou mal, né? O problema é a bola aérea, que o Santos acaba levando muitos gols, mas
Acredito que jogando em casa, com a torcida apoiando, o Neymar jogando bem, o Santos vença, né? Água Santa é um time difícil de ser batido, apesar de não estar bem classificado aí no Campeonato Paulista, mas acredito que o Santos consiga vencer o Água Santa aí com tranquilidade. Então eu tô indo seco no Santos, apoiado pelos números aqui também, né? Muita vantagem para o Santos. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo com palpites para a Loteca 1169. Tô indo com 3 duplos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem boas informações. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe. Isso ajuda demais aí o canal. Deixa aí seu comentário, né? Se você tiver aquelas informações privilegiadas. Se você tiver alguma crítica, elogio, também fica à vontade. Vou correr lá para dar uma resposta para todo mundo que deixou comentários. Tá um pouquinho corrido, mas vou responder todo mundo lá. E é isso, agradeço demais se você assistiu até aqui. Vamos para cima desses 14 pontos, né? Porque 800 mil é um excelente prêmio. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!